Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E por essa eu tenho certeza que você, torcedor do Clube do Remo, não esperava, né? No finalzinho da janela, no fechamento, tem um meia grego chegando para ser mais um atleta do Leão do Norte. Estamos falando de Pangioti Tatsides, provavelmente eu falei errado. Meia grego, 34 anos de idade, está chegando para ser mais um atleta do Clube do Remo. E vamos ver, galera, um monte de coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo para dar aquela moral, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Pangiotis Tatsides na última temporada europeia, temporada 24-25. Lembrando de novo, ele tem 34 anos de idade, 1,93 m, estava jogando pelo Cluj, equipe da primeira divisão do futebol da Romênia. Vamos lá. 27 jogos, 17 como titular. Marcou 2 gols, deu 2 assistências, 2 pré-assistências, 30 passes para finalização, 19 arremates com 21% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola em média 16,5 vezes a cada 90 minutos, que é um número alto para um meia. Acertou 74% dos passes que tentou, tomou 6 amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Tatsides nessa última temporada. Fenômeno Azul, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Clube do Remo, você encontra com desconto, beleza? Vamos seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre Panja Tatsides nessa última temporada. Quem já joga no futebol da Romênia tem 2 anos, né? No momento acabou o seu contrato, mas ele vinha de 2 temporadas seguidas no futebol da Romênia. E agora, nessa última temporada, 24-25, ele não terminou bem o ano. É bem verdade que ele faz uma temporada 23-24 bem razoável, beleza? Ou seja, inicia a temporada 24-25 como um titular do clube, do clube romeno, mas na reta final ali da temporada, vamos colocar mais ou menos de março para frente, ele vira um reserva na equipe do Cluj. Inclusive, nos últimos 2 jogos da temporada, ele fica no banco e não entra. Ou seja, é um cara que até teve bons momentos, começou ali bem no Cluj, mas a reta final, os últimos 3, 4 meses, vamos colocar assim, já foi de uma performance um pouco mais abaixo, tá bom? E será, galera, que a parte clínica explica um pouco essa baixa minutagem não, né? Mas a queda na minutagem na reta final da temporada? A princípio não, tá, pessoal? Aí tem um histórico de lesões. Claro, o jogador tá jogando no futebol da Romênia. Não é tão simples assim a gente colher as informações da parte clínica do atleta assim, em tão pouco tempo. Então, a princípio, eu não achei registros de lesões graves, tá bom? Em 2025, inclusive, ele não é um atleta com um histórico vasto de lesões. Eu identifiquei um pedaço aqui da temporada entre o final de janeiro e o final de março que ele não joga. Ele não faz nenhuma partida entre 27 de janeiro e 31 de março, então possivelmente teve lesão, tá bom? Mas eu não consegui identificar o que foi, então para não ficar uma informação errada, eu não coloquei aí, beleza? Mas, de modo geral, ao longo da carreira, não é um cara que se machuca bastante, beleza? E aqui é a parte mais legal do vídeo, né? Quando a gente vai falar de características, como é que joga o atleta grego, um volante, um meia, um atacante com essa altura toda, né? Como é que vai jogar com a camisa do Clube do Remo? Vamos lá. Mapa de movimentação, mapa de calor do Tatsides nessa última temporada, e ele é mais um meia hoje em dia, tá bom? É um jogador muito alto, né? 1,93 m, é um canhoto, é um jogador com estilo um tanto quanto mais clássico, beleza? Não é um jogador veloz, muito pelo contrário, é um cara lento, é um jogador que não tem muita tendência de progressão com bola dominada, arrancadas, dribles, isso não faz parte mais do jogo do Tatsides. Ele hoje é um cara mais técnico, um jogador para bola cair no pé e sem tanta velocidade assim. É um cara para pensar mais o jogo, conectar o seu time com o terço final. Ele é um meia, mas está toda hora voltando para participar do jogo no campo de defesa. É um cara que também consegue entregar minimamente bem no jogo defensivo, mas que ele não seja veloz, ele compõe linha, ele fecha o espaço. Tá bom? Não me surpreenderia caso ele jogasse de volante, beleza? Mas se for um volante, vai ser aquele volante mais quase um meia jogando recuado, beleza? Também é um cara que a tendência, na minha opinião, é que joga um pouco mais à frente, com um pouco mais de obrigação ofensiva. Por ele ser um cara muito alto e se impor bem na bola aérea, ele acaba entrando bastante na área. Então é um cara que nem faz tanto gol, ele não tem esse hábito, mas é um cara que compõe bem a área para brigar
num chuveirinho, eventualmente, disputar de cabeça. Ele não é um grande finalizador, por mais que seja um cara técnico, beleza? Mas ele tá ali sempre tentando ficar próximo do gol nesses momentos, principalmente quando a bola vem pelo lado do campo. Beleza? Na minha opinião, a sua principal característica é o refino com a bola no pé para pensar o jogo. Aquele passe longo, uma bola enfiada nas costas da defesa, tá bom? E claro, aquela predisposição de estar sempre participando da partida, um cara que toca bastante na bola ao longo do jogo. Eu acredito, ainda mais na intensidade de uma Série B, que ele vai ser mais um meia do que um volante no futebol brasileiro. Beleza? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E beleza, essa última temporada, o futebol da Romênia, um nível técnico meio complexo da gente avaliar. Mas ele já esteve, por exemplo, no futebol italiano, jogou em outras ligas, também na Arábia Saudita. Vamos lá. Histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Panagioti Statsidis como profissional. Vamos nessa. Temporada 2021, jogando pelo Lecce, segunda divisão da Itália. 28 jogos, 21 como titular, 1 gol, 4 assistências. Temporada 21-22 pelo Al Fahira, equipe da Arábia Saudita. 32 jogos, 31 como titular, 3 gols, 9 assistências. Temporada 22-23 pelo Khor Fakkan, equipe dos Emirados Árabes Unidos. 15 jogos, 14 como titular, 1 gol e 2 assistências. E a temporada passada pelo Cluj, né, quando ele chega na Romênia, 35 jogos, 31 como titular, 7 gols marcados, aqui foi a temporada mais artilheira da carreira do Statsidis e contribuiu também com 4 assistências. Então, como eu falei, ele não é um jogador de marcar muitos gols, beleza? Ele é um cara que em outros momentos da carreira até jogou mais recuado, como um volante, tá bom? Então não é assim tão grave ele não ser um artilheiro, um cara que tem tanto número de participação direta, porque não era muito a característica dele. Antigamente eu, Felipe, que estou mais apostando que ele vai virar, de fato, um meia no futebol brasileiro. Mas é um cara, por exemplo, que tem 25 jogos pela seleção da Grécia, é um cara que já jogou a Liga Italiana na primeira divisão, não chegou a jogar, né? Mas esteve no Nottingham Forest recentemente, Olympiacos, Cagliari, Torino, então Roma. É um jogador que já rodou num nível mais alto de competição e agora, nos últimos tempos, ficou um pouco mais meia, assim, começou a jogar num nível de competição um pouco mais baixo. Beleza? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Statsidis chegando para reforçar o clube do Remo? É até difícil fazer a avaliação, um jogador grego que estava na Romênia, chegando ao clube do Remo. Bem, pessoal, a gente tem que considerar, primeiro ponto é uma conotação criativa do departamento de mercado do clube do Remo, até acho louvável esse tipo de busca fora da caixinha. Mas é um atleta grego que estava na Romênia, como nós falamos, assim, é muita diferença climática, cultural, é um jogador que não entra em campo há muito tempo, se não me engano, esse último jogo foi em maio de 2025, e até quando ele começa a jogar em maio, ele já vinha de um tempinho inativo, ou seja, ele não está com ritmo de jogo, vai chegar vindo de férias, tendo que chegar para render numa Série B e ainda assim ter que se adaptar, tá bom? Então, por causa dessa soma toda de fatores, eu acho que acaba sendo quase que um tirão no escuro que está sendo dado. Eu tenho muita dificuldade de projetar como é que vai ser o grego jogando no futebol brasileiro, por mais que eu entenda que o Statsidis, nos seus melhores momentos, é um cara que tecnicamente ele ajuda. O clube do Remo é um cara que, ao mesmo tempo que tem um lado técnico interessante, ele tem força física, tem estatura condizente com a competição, né, com a Série B, mas por todo esse pacote de loucurada, de adaptação, não sei se é um cara que a gente vai ter paciência para ver ano que vem ele jogando, pensando no cenário de 2025, para mim hoje acaba sendo um tiro no escuro, por mais que eu ache até louvável esse tipo de aposta, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!